Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito, edição número 4. Eu te convido a ouvir, se ainda não ouviu, também as 3 entrevistas anteriores que eu fiz com o Luiz Antônio Simas, com a Mônica Benício e com o André Henning. Hoje eu falo sobre violência. Falo não, né? Eu ouço sobre violência falando com o Bruno Paes Manso, que estuda há anos este fenômeno nas grandes cidades brasileiras e é, além de jornalista e economista, doutor em ciência política. O Bruno Paes Manso é autor de livros como, por exemplo, A Guerra, a Ascensão do PCC e O Mundo do Crime no Brasil, livro que ele fez junto com a Camila Nunes Dias, e também autor do indicadíssimo A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Esse eu li e gostei bastante. Violência é assunto de múltiplas pontas soltas, né? A gente não consegue fechar a questão, mas eu acho que deu para a gente falar sobre bastante coisa, da relação do homem comum com a máquina midiática da violência urbana, das milícias e as atuações das milícias, e de como e por que a gente está onde está no tema violência pública, violência urbana. Vamos ouvir Bruno Paes Manso. Não dá para fechar a questão quando a gente fala de violência no Brasil. Não tem pauta fechada, não dá tempo de falar de tudo, não tem como a gente falar de tantos Brasis que estão dentro de um Brasil só. Não dá pra gente mensurar o quanto que a violência impacta, reverbera, causa rebote em tudo que a gente tem de hábito no Brasil, tudo que é cultura, o jeito que a gente toca a vida está diretamente relacionado com a violência que a gente percebe ao nosso redor. A simbólica, a mais brutal, a cotidiana, a pequena e a grande. Eu vou falar sobre tudo isso com o Bruno Paes Manso, doutor em ciência política, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Só que, enfim, a USP é em São Paulo, né? Mas o Bruno gastou boa parte do seu tempo, dessa trajetória, dessa biografia de estudos, para observar, por exemplo, o Rio de Janeiro e outros lugares. O Brasil, né? As grandes cidades, as grandes organizações criminosas do Brasil, que tem as suas ramificações médias e pequenas, tudo mais. Lembro de ter visto o Bruno Paes Manso um pouco antes da pandemia começar, na catraca do metrô, com uma camisa do Sócrates. Veja você. Dei aquele, oba, fala, Bruno. Encontrei com uma camisa de algodão, muito bonita, por sinal, com a silhueta do Sócrates. Saudade do metrô. Vê o que a pandemia faz com a gente, Bruno. Tô com saudade até do metrô. Você tá bem? Tudo bem, você, Leandro? Pois é, eu ainda ando às vezes um pouco, vira e mexe, eu tenho uns compromissos aí, acabo andando de metrô, que eu moro perto de uma estação, então ainda sigo. Eu ia falar... Com você, tudo certo? Tudo pandemicamente certo. Eu ia falar qual é a estação, mas não, se eu falasse ia parecer que eu sei onde você mora e a gente às vezes precisa se resguardar. Não vou falar qual é o bairro. Ô Bruno, é o seguinte, qual foi a primeira vez, você, não sei se menino, adolescente, não sei com qual idade, né? Mas qual foi a primeira vez que você viu uma arma ou que você testemunhou uma violência urbana muito forte? Qual foi a primeira cena de violência que impactou tua vida? Olha, Leandro, para falar a verdade para você, violência sempre foi muito à margem da minha realidade, do meu cotidiano, né? Como alguém que vive... Eu vivi a minha infância no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Cresci, passei a adolescência lá, num bairro tranquilo, brincando na rua, essas coisas todas. Vim para São Paulo aos 17 anos, minha família, parte do meu pai é de São Paulo, parte da minha mãe é do Rio, por isso a gente vivia em São José dos Campos, que era o meio do Rio, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, sempre andei de madrugada, sempre gostei muito de andar na rua, moro aqui no centro, Zona Sul, Zona Oeste aqui de São Paulo, e nunca tive problema, né, de ser assaltado, por exemplo. Nunca fui assaltado na minha vida, para você ter uma ideia. Eu já tive o carro furtado 2 vezes. Então, a minha vida nunca foi
ligada a esse tipo de problema. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, e aí sim comecei a trabalhar com esse tema, uma das coisas, inclusive, que eu sempre perguntava para a gente da minha geração, eu sou de 1971, tenho 50 anos, e quem tem 50 anos na cidade e mora num bairro de periferia, passou por uma fase muito difícil nos anos 80 e 90, eu pergunto sempre para essas pessoas quantos amigos perderam assassinados. E, assim, são 20, 30, perdi a conta, é impossível contar, a minha sala inteira já morreu, alguns estão presos. E isso sempre me chocou demais, porque o contraste sempre foi muito grande. Graças a Deus eu nunca perdi um amigo assassinado. Então eu faço parte de uma São Paulo resguardada, né? E até por isso que eu me interessei muito por esse tema, né? Para conhecer uma realidade que era bem diferente da minha, né? Então, eu fui ter contato com isso trabalhando profissionalmente. Eu até evitava falar no assunto, né? A gente que vive aqui em São Paulo até evita falar no assunto para não ficar insuportável o cotidiano, né? De você viver numa cidade com medo. Então era um assunto que eu não gostava sequer de falar, né? Até para não energia negativa, sabe? Vamos falar de coisa diferente. Então foi mais profissionalmente que eu comecei a entrar em contato com essa realidade. Somos dois, viu, Bruno, a crescermos em São José dos Campos. O tempo que o São José era time de primeira divisão, finalista de Campeonato Paulista, né? Você é da minha geração também? Eu sou um pouco mais novo que você, mas tocamos a mesma São José. Tocamos essa mesma São José dos Campos com muitos formigueiros e poucos prédios. Hoje tem muito prédio. Mudou muito São José dos Campos. Faz tempo que eu não vou para lá. Mas quando eu vou, eu vejo. Quando quis falar com você, né? Claro, a gente vai tocar no tema da violência, crime organizado, milícia, tudo que é possível a gente falar sobre violência, mas antes disso eu vou puxar pro indivíduo, tá? Que trabalha 10 horas por dia, trabalha de sábado, alguns domingos, tem ressentimento da polícia porque teve experiências ruins, não se sente protegido, tá cansado demais no fim da semana para dar atenção para a família, não consegue dar atenção para a esposa, para o marido, para o filho, para a filha, não consegue desfrutar dos amigos, nunca os encontra, quando os encontra não tem dinheiro para gastar, para brincar, para ir para algum lugar, não sobra dinheiro para nada, não se alimenta bem, a autoestima está na lona, se sente gordo, se sente feio, o dente não está bem, não consegue pagar um tratamento, o corpo vai mal e não tem como pagar médico, não se relaciona com pessoas diferentes, não vai para parque, não confia em político nenhum, não gosta muito do vizinho, acha o Neymar um merda, acha a Anitta uma babaca, não se enxerga nos lugares. E aí esse cara, enfim, eu imagino que ele seja uma bomba relógio de ressentimentos, e daí para violência, e daí para aceitar a violência ao redor, é um pulo. E como é que a gente faz, Pedro? Como é que essa outra violência, né? Porque a gente tem a violência que é a violência homicida, a violência do sistema, efetiva. Mas essa outra violência, essa violência do nosso cotidiano, dessa vida que a gente não consegue levar, me parece que ela é sócia, né? São sócias. E como é que a gente trata dessa pessoa, né? Como é que a gente faz essa pessoa ter um reflexo mais pacifista, um reflexo de um entendimento da violência ao redor dela, do jeito que é a violência, né? A gente naturaliza demais, me parece, essa violência ao redor. Olha, ótima pergunta e muito complicada, ainda mais com todas essas questões relacionadas a redes sociais e todas essas bolhas de pessoas conversando consigo próprias, né? E compartilhando esses ressentimentos, né? Como se fosse um 4chan de antigamente, da Deep Web, em que ficava falando sozinho. Hoje a gente está vendo isso em público, né? Eu acho que o desafio é a gente voltar a reconectar, cara, as bolhas, cara. Isso é que é o mais desafiador, né? Porque a gente está vivendo realmente num mundo transformado por todas essas mudanças tecnológicas e por essas mudanças de comunicação, que fez com que pessoas iguais passassem a só conversar com pessoas iguais e potencializar esse ressentimento e falar sobre bodes expiatórios e sobre falsos culpados dos seus ressentimentos, né? Então você passou a ter um diálogo muito relacionado à construção de bodes expiatórios de todos os lados, por esses grupos, né? E por isso a gente vê muitos processos de violência como se fossem linchamentos virtuais, né? De pessoas que estão falando entre si e que, de repente, identificam
um culpado para suas frustrações e todo mundo vai ao mesmo tempo em cima daquela pessoa, né? Então, eu acho que a gente está vivendo essa fase meio infantil ainda da comunicação. E a gente ainda vai precisar aprender a lidar com isso, né? Com essa comunicação e amadurecer. Então, eu acho que isso vai depender de amadurecimento, né? A gente perceber como usar isso que a gente está usando mal, né? E amadurecer nesse processo, né? E amadurecer significa voltar a interconectar coletivamente, em vez de viver em ilhas isoladas, né? Cada um conversando entre si e com ódio dos diferentes, né? Mas é um processo que eu acho que a gente vai penar. A gente já está vendo os resultados, né? Os trágicos aí, políticos que têm surgido disso. Mas eu acho que é tempo, cara. Isso é que é pior. A gente vai ter que ter paciência, né? Porque é tudo muito novo. É um novo mundo que está surgindo, né? E a gente está nesse interregno de transformação. E esses momentos de transformação são momentos muito doloridos, né? Na história da humanidade, né? Esses momentos esses momentos de uma geração a outra, de grandes mudanças de uma para outra, são momentos muito doloridos. Tem um palavrão feio, né, chamado dessensibilização. Acho que falei certo. A gente perder a sensibilidade para muita coisa que acontece ao nosso redor. A gente já perdeu muito da sensibilidade, por exemplo, para ver o que significa um morador de rua. E vou dar um exemplo. Eu tinha 6, 7 anos, Bruno, e lembro da sala da minha casa escura, só a TV ligada e meu avô amarradão assistindo o Gil Gomes contar a história de homicídio, como se fosse uma coisa fantástica, como se fosse um ciclo. O cara tinha uma narrativa, um jeito de falar, né, um gestual, um tom, e aquilo era sedutor. Não dava vontade de rir às vezes, mas ele estava falando de homicídio, né? E são 10, 20, 30 anos que diariamente a agenda policial está dentro da nossa TV, está dentro da nossa casa, né? O brasileiro se acostumou a ter o homicídio, a agenda policial ali mais sangrenta ali na TV, no pãozinho que a gente come às 6 da tarde. E a gente entende, pelo menos eu entendo assim, que é uma dinâmica perversa que esses programas têm, né? Inclusive porque muitas vezes quem produz esse programa tem uma relação com as autoridades, com os agentes dessa violência, que é uma relação contraditória, né? Enfim, a gente tem uma narrativa da Atena aí, consagrada, ou a narrativa Siqueira Júnior, ou sempre, né? Não quero falar de nome específico, mas em qualquer região, né? De Manaus a Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem esses programas, isso está posto na nossa sociedade. E a gente caminha para enfim, eu não sei como é que eu posso pensar em pacificar uma cidade, né, conversar com alguém, eu vou precisar de 30 anos para pacificar, para competir com essa máquina, né, porque são 30, 40 anos que isso está acontecendo, a nossa televisão tem isso. Então, acho que você já respondeu um pouco da sua preocupação sobre isso, né, mas eu estou aproveitando para tentar falar um pouco mais sobre essa nossa parte, né? A parte da comunicação nisso. A parte... em algum momento a gente errou na hora de contar a história da violência pública, né? Porque em alguns momentos parece um show conveniente para quem o retrata. Bom, existe um entretenimento mórbido naquilo, né? Porque se houver 3 homicídios no mês em São Paulo, ou 50, o tempo que eles vão ter que produzir conteúdo jornalístico vai ser o mesmo. E para eles, quanto mais aberrante ou escandaloso for o crime, melhor, né? Porque eles atraem mais audiência. Então, você sempre fica com aquela sensação de medo e de vulnerabilidade, né? Que eles lidam com isso, né? Ao mesmo tempo que eles despertam o medo, eles têm um discurso muito duro de combate ao crime, um discurso violento de guerra ao crime que acaba funcionando, não muito, porque não são tão populares esses programas, né? Eles têm uma audiência relativamente restrita, né? Comparar com uma novela, por exemplo, uma novela entretém muito mais, né? Mas você tem aquele público cativo que tem essa relação mórbida com o entretenimento. Eu acho que é uma construção de uma
de uma narrativa mesmo, né? Essa palavra está meio desgastada, mas que vem de antigamente, né? Com o Esquadrão da Morte, em 68, que o Rosa Vermelha ligava para as redações do jornal falando que tinha um presunto, e você ia ver o corpo tinha uma caveira, uma plaquinha de caveira. Depois vieram os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, que inventaram o Mão Branca, também era quase uma coisa de quadrinho, né? Teve um grupo de homicidas que se chamava Killing, nos anos 70, inspirados num quadrinho de um matador que fez muito sucesso naquele período. Você tem até o Batman nas milícias, né? Também você tem essa ideia de que a violência tem um papel redentor de levar ordem para os lugares, né? E quando a gente vive em instituições frágeis, como são as instituições democráticas brasileiras e o próprio Estado brasileiro, a incapacidade, principalmente nas cidades, né, de administrar essas grandes cidades superpovoadas, onde falta de tudo, né, você começa a ter o surgimento desse discurso de que, já que o Estado não dá conta, já que a democracia não consegue, a gente precisa ter uma autoridade violenta que exerça ou que entre em guerra com esses bodes expiatórios, com os criminosos que são os nossos inimigos, né? São o resultado do nosso medo, e eliminando bandidos, a cidade vai ficar mais segura e o meu medo vai diminuir, né? É uma conversa e é uma narrativa, uma forma de descrever um mundo que conversa com as emoções das pessoas, né? Com o medo das pessoas. Então é muito direto essa conversa, né? Uma falsa solução que vem produzindo mais violência há 40 anos, essa violência vem produzindo um ciclo de violência insuportável, que só piora, né, o quadro, e só traz problemas para a gente, só que ele continua tendo um apelo ao conversar com o medo das pessoas, a dialogar diretamente com o medo das pessoas. Então, de fato, é um trabalho difícil, né, de desconstruir isso com argumentos racionais, e que parecem abstratos, né? Então você tem que retomar a história, falar, olha, tá vendo que isso está acontecendo, você está produzindo mais violência, o Estado está fragilizando suas instituições, isso está aumentando a desordem no Brasil, isso só produz coisas ruins, é necessário você ter um Estado de Direito, uma instituição respeitável, para que as regras sejam vistas como dignas de serem cumpridas, senão você vai produzir grupos violentos contra grupos violentos. Olha aqui, já aconteceu acolá. É um esforço quase meio pedagógico, também pode ser visto como arrogante, que de fato muitas vezes não cola, né? Muitas vezes não cola e não é ouvido. Então, assim, eu não tenho mais a ilusão de que a gente vai mudar a cabeça das pessoas antes para melhorar a situação depois. Eu acho que o fundamental é convencer as autoridades compromissadas com a democracia para restabelecer a ordem de uma forma democrática, para a partir daí você acalmar a sensação de vulnerabilidade das pessoas e elas passarem a apostar nesse Estado que, por ser mais racional, por garantir direitos e por não entrar em guerra contra a própria população, vai trazer mais bons resultados. Então eu acho que o desafio principalmente é você eleger pessoas compromissadas com essas instituições e com o Estado de Direito, que aí sim você consegue transformar e fazer com que as pessoas compreendam, entendi, é muito melhor assim. É muito melhor assim. Polícias que eu posso confiar, polícias que não são ladrões, policiais que não são ladrões, policiais que não são matadores, policiais que não me extorquem, policiais que não matam na favela, policiais ou mesmo criminosos ou traficantes que não estabeleçam a lei do silêncio no meu bairro. Uma instituição capaz e competente, racional, isso você consegue fragilizar esse medo. Eu acho que o caminho é mais esse, sabe? Bruno, é possível que seja um olhar equivocado meu, impreciso pelo menos, mas eu tenho a sensação, morando em São Paulo, de que milícia, principalmente quando a gente está fora do Rio de Janeiro, quando é para alguém de fora do Rio de Janeiro, não é um termo claro. Se eu estou conversando com as pessoas da minha vida íntima e a gente começa a conversar e cita a atividade de uma milícia, não fica claro o que é essa milícia, né? Que figura é essa da milícia que matou a Marielle,
ou que tem o Jair e os filhos do Jair como membros, ou que controla uma região, e é de fato uma organização de muito difícil síntese, né? Veja, você, não faz muito tempo, uma reportagem mostrou que a polícia entra muito mais em territórios que estão sob controle do Comando Vermelho do que em territórios que estão nas mãos de milícia. E você tem um estudo desse na mão, você começa a entender que as partes se misturam, né? O que é milícia e o que são os policiais militares, e o que é a atividade formal da polícia. São muitas camadas, né? E algumas confusas, contraditórias. Eu tenho um pouco de angústia, eu queria conseguir popularizar mais o entendimento do que é uma milícia. Eu acho que é mais difícil para a gente que mora em São Paulo entender isso, porque quem vive no Rio hoje já compreende bastante os males que as milícias causam. Eu tenho conversado com algumas pessoas que vivem em Campo Grande e Rio das Pedras, eles estão com a corda no pescoço lá, porque eles são extorquidos, são ameaçados o tempo inteiro, né, hoje em dia pelas milícias. Mas por que é difícil entender? Porque no Rio de Janeiro, Leandro, a configuração do crime depende muito do controle territorial. Tanto o tráfico de drogas como as milícias, elas dominam territórios através de fuzis, né? E de uma conivência, no caso das milícias, com as autoridades locais. Então, começou primeiro com o tráfico de drogas. Eles dominam o território com fuzis armados para vender droga no varejo. E as pessoas que estão nesse território precisam ficar quietas, em silêncio, para que eles ganhem dinheiro, eles estabelecem a lei do silêncio e tudo mais, para que eles continuem lucrando. E começou a haver, inclusive, uma série de disputas entre grupos rivais lá no Rio por território. E às vezes você tinha tiroteios no meio do túnel Rebouças, na Zona Sul, em todos os lugares. As pessoas não conseguiam nem esconder atrás de porta de carro, de parede, porque a bala de fuzil fura. Isso. Então, as pessoas começaram a ficar em pânico, né, com medo, um desgaste muito grande. No começo dos anos 2000, a polícia, que já tinha seus esquemas com esses grupos de traficantes cobrando arregos, fazendo espólios de guerra quando elas faziam as operações, eles reinventaram um modelo de negócio deles. Eles passaram a dominar território na Zona Oeste, fortemente armados, alegando que dessa forma eles iam evitar que o tráfico dominasse os territórios desses bairros da Zona Oeste. Então eles também passaram a exercer esse domínio, só que em vez de vender drogas nesses territórios, eles passaram a cobrar uma série de taxas e exerciam diversos monopólios criminais nesses lugares. Então cobrar taxa de moradores e de comerciantes, né? Uma espécie de extorsão. Se você não paga no dia seguinte, o seu comércio é assaltado, você perde tudo. Isso é muito recorrente. Depois eles aumentam, se você não quer pagar o aumento, eles de novo vão lá e assaltam você. Então, isso já é um problema, mas eles também começam a vender gás de uma forma, exercendo um monopólio muito mais caro do que no mercado, kit churrasco, internet. Atualmente eles sequestram postes da Vivo, por exemplo, para que funcione só a internet deles, telefone, água. Eles começaram também a invadir áreas protegidas ambientalmente para lotear bairros e construir prédios, né? Um deles desabou, matou mais de 20 pessoas, que foi aquele prédio do Musema, que o Adriano Magalhães da Nóbrega era um dos líderes desse grupo, né? Ou seja, eles dominam o território para ganhar dinheiro do crime. E no caso das milícias, o problema é que a própria população é a fonte da receita desses grupos, né? Se por um lado não há operações policiais nesses lugares, isso é muito bom e muito importante, porque você não tem seu filho morto por bala perdida, não tem problema de não poder frequentar a escola de manhã porque tem policiais entrando no seu bairro, como acontece nos bairros de tráfico, a população acaba tendo que financiar esses grupos, né? Então, em síntese, e hoje eles sentem isso, né? Hoje eles percebem o problema que é você viver sendo extorquido por um miliciano, porque você não pode nem pedir ajuda para a polícia, porque eles são coniventes com esses grupos. Então a pessoa precisa perder dinheiro, ser extorquida. Nessa época de pandemia, gente que estava dificuldade para ganhar um salário mínimo com o seu comércio, tem que pagar uma mensalidade para um cara que usa tênis de marca, roupa estrangeira, e que tem uma arma te extorquindo todo dia. Assim, isso gera uma revolta muito grande, né? Mas a dificuldade de entender é porque é fundamental entender o papel do controle territorial, que aqui em São Paulo não tem. Nenhum grupo criminoso exerce um domínio territorial parecido com o que acontece lá no Rio.
Então lá no Rio você tem diversas ilhas territoriais, que quem faz a lei são os tiranos armados dos seus bairros. No livro eu até usei uma metáfora que me foi dita pelos cariocas, que é uma espécie de Game of Thrones. São vários reinos em guerra entre si, é pré-republicano, você não tem um governo que exerce o monopólio legítimo da força em defesa de um contrato que valha para todos. Não, cada comunidade dessa tem tiranias armadas que estabelecem a lei e ficam brigando entre eles. De fato. Eu entrevistei a Mônica Benício recentemente, vereadora pelo Rio de Janeiro, aqui no Monolito. Provoquei ela, né? Não brinquei, claro, mas fiz uma... Eu disse para ela que, para mim, olhando assim, é como se o Rio de Janeiro não tivesse solução. E ela, ainda bem, vereadora que discordou, disse que tem sim, embora seja realmente muito complexo. Não sei se tem algum lugar, deve ter, né, um ou outro lugar no mundo, mas poucos, com certeza, tão complexos quanto o Rio de Janeiro no quesito violência. Ô Bruno, você é especialista nisso, trabalha com isso, se debruça há anos em números, em estudos sobre violência. O que você faz para descansar? O que você assiste? Como é que você tira a cabeça dessa tensão que deve ser o objeto do seu estudo? Cara, eu gosto muito de fazer esporte de manhã, assim, então quando eu acordo, eu gosto de correr, mas eu tive um problema no joelho, eu tive que dar um tempo. E nadar, para mim, mais do que físico, é terapêutico. E gosto de ler, gosto de ver séries, gosto de ver filmes, e moro com os meus filhos e com a minha mulher, a gente convive. Agora adquirimos 2 gatinhos durante a pandemia para melhorar o astral também, mas eu, assim, por mais pesado que seja isso, no fundo você está pensando um pouco sobre a condição humana, né, e sobre os desafios de viver, que é duro, né, difícil para todo mundo, né, pode ser em qualquer local, lugar, assunto, é sempre muito difícil lidar com os sentimentos de medo, de dor, de tristeza, de humilhação, as frustrações das pessoas. Então, eu abordo mais com esse aspecto assim de curiosidade sobre a condição humana mesmo, sabe? É uma coisa que eu evito, eu não gosto de ver notícias, ou não me atrai tanto ficar vendo esses temas na televisão. E, eu tento, de alguma forma, pensar sobre mim mesmo, sabe? Talvez eu veja ou escreva sobre isso de uma forma mais reflexiva e menos... procuro não me envolver tanto com isso, que senão realmente fica insuportável, né? E aí deixa de valer a pena, né? E a oferta tá grande, hein, Bruno? Eu ligo o Netflix, cara, o que tem de documentário sobre serial killers, sobre grandes assassinatos, casos não desvendados, séries de 60 dias na cadeia. Esses dias eu me dediquei a assistir um pouquinho, pessoas que são infiltradas na cadeia e tal. Tem muita oferta e eu tenho sempre a impressão que cada coisa que eu assisto sobre violência pública e esse tipo de documento, às vezes até são atores e tudo mais, isso mais me afasta do que me aproxima do foco da coisa, que é um estudo muito sério a ser feito. Por isso que prefiro ouvir Bruno Paes Manso ou assistir Casa de Papel e outras coisas. Não que não dê para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que a oferta é um pouco grande demais, eu fico um pouco assustado. De repente é o meu algoritmo também. Mas você vê, eu gosto muito, 2 séries que eu amo muito, que tem a ver com o crime. Breaking Bad é das minhas favoritas, e Os Sopranos, eu gosto muito também. E são, apesar de abordar esse tema sobre violência, né, é quase um Shakespeare, né? Os personagens são repletos de dilemas, né? E você vê que são personagens muito pensados e muito trabalhados, cheios de complexidade. Você não tem um bom e um mal lá.
Você tem uma pessoa lutando para viver, assim, e caindo em armadilhas, e se arrependendo, e brigando com a família, e ao mesmo tempo cometendo covardias, injustiças, mas também atitudes dignas. Não é a violência o foco principal, são as questões do personagem, os sentimentos dos personagens. E eu acho que violência, de alguma forma, ela explicita esses dilemas, sabe? Então, torna as histórias boas também. Assisti Making a Murder recentemente, fiquei um tanto chocado com o desfecho. Making a Murder. O Bruno, bom, muito bom, né? Muito bom. Embora chocante. Duas perguntas em uma, Bruno. Claro, já disse isso no começo do nosso papo, não dá para tocar em todos os temas, né? É um amplo sistema carcerário que é corrompido, um monte de aberração dentro e fora da polícia. A economia, você é economista também, né, Bruno? A economia que ordena e regula o crime é algo que a gente poderia fazer um programa conversando só sobre isso. Tantos códigos, tantas estruturas, mas duas perguntas em uma para ser sucinto, da minha parte. Sobre o sistema carcerário, principalmente, para a gente abordar esse tema que eu acho que não posso deixar de falar sobre ele. O cárcere, o sistema carcerário no Brasil, recuperar alguém é milagre, utopia ou mentira? E uma outra pergunta que é baseada nessa mesma ideia. Você acha que é conciliável, de alguma forma, a ideia de que um dia polícia e população vão realmente fazer as pazes? Eu acho que, como algumas pessoas falam, né, a gente, no sistema carcerário, gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, né? É muito investimento para piorar as pessoas. De uma forma geral, até em decorrência da grande quantidade de presos, são quase 800 mil presos no Brasil, com 400 mil vagas. Essa superlotação generalizada nos estados faz com que você não tenha sequer dinheiro e recursos fiscais para custear o interior das prisões. E a decorrência disso é que os chefes dos grupos criminosos passam a exercer essa função de governo do interior das prisões. E isso transformou a cena criminosa do Brasil, né? Gerida por profissionais do crime de dentro das prisões. E então, quanto mais você prende, a tendência é que mais pessoas você empurre para se submeterem a essas chefias das gangues prisionais. Agora, óbvio, muitas pessoas acabam conseguindo sair disso, né? E eu conheço muitas pessoas que se transformaram a partir de um período que viveu na prisão, mas não por causa da prisão, mas pela compreensão de que aquela vida era um inferno, aquela vida no crime não vale a pena, que na verdade a maioria das pessoas que sobrevive no crime, chega aos 40 anos como criminoso, se pudesse voltar atrás, certamente ela voltaria, ou se pudesse ser anistiado e mudar de vida, com certeza ela não piscaria duas vezes para decidir não ingressar no crime, porque a vida no crime é uma vida solitária, é uma vida de risco, é uma vida sem sentido, é uma vida que a pessoa, de alguma forma, busca a honra, o prestígio pessoal ou material, e que quando ela alcança, de alguma forma, percebe que é vazio, porque ela precisa ser cruel ao mesmo tempo, e perversa, e tudo mais. E essa reflexão muitos fazem dentro da prisão, e decidem mudar, porque é insuportável essa trajetória, né? Então isso acontece, mas a tendência que quando você entra no sistema penitenciário, recebe o carimbo de presidiário nas costas, você se aprofunde nessa história, porque você não tem mais muita perspectiva, e vá de cabeça até morrer, ou até ser preso durante muito tempo, e essas coisas. Então a gente, como as pessoas falam, a gente gasta muito dinheiro para aprender as pessoas, para piorar as pessoas, né? Agora, polícia e população é sempre uma relação tensa, né? Porque, na verdade, o papel delas de um lado, é positivo, de garantir direitos. Esse é o principal papel da polícia numa cidade, mas também, para garantir direitos, ela precisa limitar excessos, né? E fazer com que a lei seja cumprida. Então, é uma situação tensa. Agora, você veja uma polícia como na Inglaterra, no Japão e tudo mais, são polícias muito respeitadas, né? E muito reverenciadas, porque
Sem ela, você não tem democracia, né? Sem polícia você não tem democracia. Elas fazem um papel essencial para que os contratos sejam respeitados e os direitos sejam garantidos. O problema da nossa polícia é que elas acham que elas estão em guerra contra uma parte da população. E a forma deles agirem é guerrear diariamente, enxugando um gelo e produzindo tragédias, pequenas tragédias e pequenas violências que não resolvem o problema. Porque, ao mesmo tempo que elas produzem violência, elas não garantem os direitos. As pessoas continuam sendo oprimidas nesses bairros por tiranos armados, como a gente estava conversando aqui. Então, eu acho que sim, a polícia e a população precisam e devem ter uma boa relação, porque a polícia é fundamental para uma democracia, mas é preciso que as polícias melhorem no Brasil. Bruno Paes Manso, a gente está na reta final aqui desse papo no Monolito. Faço uma última questão para você. E não é sobre pena de morte, tá? Quando a gente fala sobre... Fique tranquilo, não vou perguntar se você é contra ou a favor da pena de morte, isso está posto. Acho que você... é claro que não é esse o ponto, mas é que sempre é comum quando a gente conversa sobre violência pública, a gente chega a um entendimento, um consenso e usa essa figura de linguagem, né? Já existe pena de morte no Brasil, já existe pena de morte nas grandes cidades e a gente sabe quais são, qual é o tipo, né? Tanto racial quanto a classe econômica, o CEP das pessoas que são mais comumente condenadas à morte no Brasil. Mas queria te ouvir, sei lá, uma pensada sobre a pena de morte como reflexo, na verdade, de reação das pessoas, porque nessas mesmas conversas onde a gente usa essa frase, né, no Brasil tem pena de morte, eu pelo menos acabo sentindo que tem gente que de tanto normalizar a violência ao redor, e aí vê um deputado torturar um enteado de 4 anos e não sabe como resolver isso, porque não dá, assim, ou a gente acredita que tem plantio e colheita, ou seja, que a gente paga por aquilo que a gente faz e que aquilo que a gente planta a gente colhe, ou a gente perde a esperança, e quando perde a esperança a gente entra, né, a gente assume um caminho que é desastroso, né, um caminho sem premissa de justiça, sem premissa de que as coisas que a gente faz a gente paga e tudo mais. A sensação de injustiça, né, essa sensação de que o mesmo lado sempre perde, isso detona um bem-estar social. E eu tenho percebido, enfim, que tem muita gente que está no limite do cansaço e acaba topando aderir à defesa da ideia, não a simbólica, mas a defesa de ideia que tem mais é que matar mesmo, né? Ou a gente defende um Estado pacífico, onde as coisas acontecem de uma maneira pacífica, ou a gente larga tudo, esquece tudo e defende uma barbárie, defende que a cadeia seja um inferno e que as pessoas sejam mortas em praça pública e que todo mundo seja punido da forma mais cruel possível, quando a gente tem, na verdade, uma letra que deveria ser obedecida e seguida. Como eu disse para você, eu não tenho grandes pretensões de convencer as pessoas, a população que está com medo. Você falar com alguém que está com medo é muito difícil, mas eu acho mais importante você falar com as autoridades responsáveis por exercer o controle sobre esses grupos policiais, por exemplo. Então, no caso da Polícia Militar, da Corporação Policial Militar, que mata muito, são quase 6 mil mortos pela polícia no Brasil, né? 3 anos seguidos, é o país que a polícia mais mata no mundo. O descontrole da polícia e uma polícia violenta, ela é a semente das milícias. Isso é histórico, porque as pessoas só veem o lado que lhe pega, por exemplo, um bandido a menos, um bandido morto, o mundo está mais seguro, então eu fico aliviado, né? A pessoa olha por esse lado, só que ela não olha o outro lado da moeda, que é o seguinte: você está dando para alguém a decisão da vida e da morte das pessoas. Isso é um poder diabólico. É um poder que, depois que os policiais passam a ter esse poder, isso aconteceu no Esquadrão da Morte, isso aconteceu com os 12 Homens de Ouro, isso aconteceu com os grupos de extermínio da Baixada Fluminense associado a bicheiros, isso aconteceu com os cavalos corredores, isso sempre acontece. Aconteceu com a polícia do Rio de Janeiro inteira. Quando você dá esse poder sobre a vida e a morte, eles passam a ficar ricos com isso. E eles passam a ser protagonistas do crime. E o exemplo mais evidente é o Rio de Janeiro, que uma polícia fardada que matava se tornou a principal quadrilha do Estado, que hoje derruba internets para que você compre a internet dela.
e sabota o trem da cidade, sabota o anel metropolitano, sabe? É uma desordem produzida justamente pelo fato de que os policiais passaram a querer ficar ricos e a mandar na cidade. A ponto de matar 28 pessoas em Jacarezinho para mostrar que quem manda na cidade é a polícia do Rio de Janeiro e não um STF, que decretou uma liminar. Então, você aplaudir ou autorizar e conceder esse poder a policiais faz com que você perca o controle sobre a polícia e a polícia vai virar o principal protagonista criminal do seu estado. E isso eu acho que de alguma forma, por exemplo, os oficiais da Polícia de São Paulo, eles compreendem. E eu acho que de alguma maneira as polícias passam a compreender isso, que a violência policial significa o descontrole da polícia, e o descontrole da polícia significa a milicianização das polícias. E a milicianização das polícias significa que as polícias vão ser os protagonistas do crime no seu estado. Então você vai ter policiais bandidos dominando o seu estado. Bruno Paes Manso, eu gosto muito de te ouvir, viu, companheiro? Organiza bastante minhas ideias. Eu sou muito tenso com essa questão da violência e, óbvio, né? Morando onde moro, na situação que a gente experimenta nas grandes cidades. Quando eu te ouço, eu dou uma organizada nas ideias. Se eu quero ler o seu livro, se eu quero acessar seu material de pesquisa, o que eu faço, onde eu acesso, como consumo e principalmente, porque é importante, a gente trabalha para isso, como compro a sua produção profissional, Bruno? Os 2 últimos livros estão aí. A Guerra, que eu escrevi com a Camila sobre o PCC, está na Amazon e sites, estante virtual, e é fácil achar. A República das Milícias, que foi lançado no final do ano passado, está em livrarias geral, livrarias de rua, que estão penando nessa pandemia, mas também na Amazon. E o Homem X, que é o primeiro livro que eu escrevi sobre os assassinatos, está na Amazon também. Enfim, eu acho que não é muito difícil, não, de achar. Maravilha. Terminar com o serviço, né? Importante, né? Ótimo. Bacana. Bruno Paes Manso, muito, muito obrigado. Siga firme na luta, cuide-se e até uma próxima, companheiro. Até uma próxima, também desejando sorte aí para você na nova aventura, hein? Então tá aí, gente, esse foi o Monolito, edição 4, e eu convido você a visitar apoia.se/Central3 para conhecer o nosso programa de financiamento coletivo. A Central 3 é uma produtora independente que em tempos de pandemia deixou de ver o financiamento coletivo como um luxo e a gente passou a ver mais como uma necessidade mesmo, então tá feito o pedido, a gente sempre reforça esse pedido e o agradecimento pela sua companhia. Se você está aqui até o fim do episódio, só posso agradecer e te convidar para esperar a edição 5 do Monolito que vem aí. Grande abraço!